Bom dia, meus amados irmãos, saúdo a todos com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. E estamos aqui hoje, mais uma vez reunidos para a nossa Escola Bíblica Dominical, onde estamos estudando o livro de Gênesis. E eu convido a todos para que possamos juntos ler o texto que se encontra em Isaías 64, versículo 4. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: porque desde a antiguidade não se ouviu, nem com o ouvido se percebeu, nem com os olhos se viu, um Deus além de ti, que trabalhe para aquele que nele espera. Nós temos vivido isso, né, meus irmãos? Temos vivido dias esperando no Senhor e no seu agir. E Ele já agiu e nós cremos que Ele vai continuar agindo. Amém. Vamos orar. Grandioso Deus e amado Pai, Deus de maravilhas, Deus de todo o poder, Senhor. Ó Deus, como é bom podermos entrar na Tua presença, como é bom podermos estar com o Senhor, Pai, sabendo que em todo o tempo, Pai, nós temos um Deus que cuida de nós, que nos guarda, que nos livra, Pai, e que tem o melhor para cada um. Ó Deus, que nessa manhã nós possamos, Senhor, aprender da Tua palavra, Senhor, para que possamos ser transformados, Pai, para que a nossa vida, Senhor, possa refletir, Senhor, a Tua presença e tudo que o Senhor nos deixou, Pai. Ó Deus, guarda-nos, livra-nos, ó Pai, e que nessa manhã, Senhor, cada professor, cada aluno, Senhor, cada irmão aqui que possa vir a participar da nossa escola bíblica ou que depois possa acessar, ó Deus, possa ser edificado. Fala, Senhor, através dos Teus servos, ó Pai, e que em nome de Jesus, Pai, toda a honra e toda a glória sejam sempre dadas somente a Ti. Amém. Bom dia, amados irmãos. Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Para os irmãos que não me conhecem, meu nome é Mike. Estou
como dirigente da congregação da Vila Tupi, a qual eu frequento desde 2015. Também quero agradecer aos irmãos pela oportunidade de estar compartilhando uma porção da Palavra de Deus através da nossa Escola Bíblica Dominical, no qual, nesse domingo, vamos estudar a lição de número 4, que está baseada no texto bíblico, no livro de Gênesis, capítulo 4, capítulo 5 e capítulo 6. Texto áureo em Gênesis 6, versículo 5, que diz: Viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra, e que toda a imaginação dos pensamentos do seu coração era má continuamente. Amém? O tema da nossa lição de hoje é distanciando-se de Deus. Vimos anteriormente nas outras lições que foi a criação do homem, a criação do universo, a criação do planeta, da fauna, da flora. Logo em seguida, Deus criou o homem, achando o homem muito só, criou a mulher, tirou da costela de Adão para ser sua ajudadora. E eles podiam comer de todos os animais, comer de toda a planta, de todas as frutas, exceto da fruta da árvore do conhecimento do bem e do mal. Aquela fruta, Deus falou para Adão e Eva que não poderiam comer. Caso comessem, eles iam morrer, Então, Eva olhou a fruta, viu que era agradável, viu que era desejável, uma aparência boa, induzida pela serpente, veio a comer. E daí então começou o distanciamento do homem para com Deus. Quero ressaltar a importância também de dizer a responsabilidade individual minha, dos irmãos. Temos uma responsabilidade individual a qual eu não posso transportar ela para o meu pai, para minha mãe, para o meu professor da escola bíblica, para o pastor da igreja. A responsabilidade individual de ter um relacionamento com Deus, de me aproximar ou de me distanciar de Deus, ela caberá apenas a mim. Por mais que a serpente tenha convencido a Eva a comer, a responsabilidade dela e de Adão eram apenas deles. Por isso Deus instituiu a lei da semeadura. Deus não se deixa escarnecer. O que o homem plantar, certamente colherá. Nossa plantação, ela é opcional. Eu escolho aquilo que eu vou plantar, mas a colheita, ela é obrigatória. Não tem como eu plantar um pé de banana e colher abacate. Então, o nosso tema dessa lição é justamente isso. Ser objetivos, ser sinceros com nós mesmos, comigo mesmo. O que eu estou fazendo, o que eu estou olhando, o que eu estou vendo, para onde eu estou indo? Será que era para me aproximar mais de Deus? Ou tudo aquilo que eu faço me distancia mais ainda de Deus? Quero dizer para os irmãos que na vida com Cristo, o achismo não entra em ação. A palavra é sim, sim, não, não. Pois se já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim, e a vida que agora vivo na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, o que me amou e se entregou a si mesmo por mim. Gálatas 2, versículo 20. Amém? O homem e a mulher, Adão e Eva, desobedeceram a Deus. E a desobediência dos dois teve consequências seríssimas até os dias atuais. A desobediência dos dois trouxe consigo os frutos da carne, o qual está lá em Gálatas 5, versículo 19. Vou listar 3.
contenda, ciúmes e ira. A vida parecia próspera depois de estar do lado de fora. Expulso do jardim, a vida de Adão e Eva parecia estar marchando bem, iam enfrentando as rudezas da terra, pois agora eles deveriam plantar para poder comer. Só iam comer de aquilo com seus esforços, né? Pois a desobediência nos trouxe isso. Então, no capítulo 4, vamos ver o nascimento de dois de seus filhos. O primogênito, Caim. Logo em seguida, Abel. Caim foi lavrador, foi o segundo agricultor, porque provavelmente, com certeza, o primeiro de tudo, com certeza foi Adão. Então ele foi o primeiro agricultor. Logo em seguida nasceu Abel, né? Abel já era pastor, cuidava das ovelhas do Senhor, né? E num determinado dia, né, os dois ofereceram, né, uma oferta para o Senhor. Caim trouxe frutos da terra para o Senhor, no versículo 3 do capítulo 4 de Gênesis. Abel trouxe dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Ora, atentou o Senhor para Abel e para a sua oferta. Temos duas ofertas trazidas para o nosso Senhor. Uma oferta era o fruto da terra, o fruto de alguma árvore. A outra oferta era o primogênito das suas ovelhas e da sua gordura. A pergunta que eu faço para mim agora e para os demais irmãos: quais são as minhas atitudes que me afastam de Deus? O que eu estou ofertando para Deus? Vimos características, por mais que o texto bíblico traga pouquíssimas referências, mas podemos observar algo fantástico, maravilhoso. Primeira oferta de Caim. Caim não se preocupou em trazer o melhor fruto, apenas, o texto diz, um fruto da terra. Poderia Caim observar e sair pegando aleatoriamente qualquer fruto, né? Sem se preocupar, sem oferecer o seu melhor. Será que não estamos oferecendo o melhor? Será que eu não faço o meu melhor para Deus? Ou eu faço as coisas para Deus de qualquer forma? Hoje eu vou fazer isso para Deus. Não sei, talvez isso. Tá, Senhor. Isso aqui para o Senhor, né? Porém, Caim pegou o primogênito das ovelhas. E ainda mais, levou a sua gordura, né? E Deus atentou. Deus observou em Abel o cuidado que ele teve, né, para a oferta perante a Deus. Deus observou no coração de Abel a alegria de estar ali trabalhando na obra do Senhor. Vimos algumas características que no decorrer da Bíblia a gente pode observar como era o caráter de Abel. Temos Caim, foi o lavrador, o agricultor, trouxe uma oferta para Deus, fruto da terra. Em seguida, trouxe Abel, foi pastor de ovelhas, trouxe do primogênito das ovelhas e da sua gordura. Mateus capítulo 23, versículo 35, Jesus cita Abel como justo. Ele é o primeiro citado no rol dos heróis da fé, descrito como um homem correto e justo em Hebreus. Podemos ver algumas características nas ofertas dos dois, bem distintas.
Deus preferiu Abel porque ele escolheu as primícias, os primeiros, o melhor que tinha para oferecer, enquanto o Caim não, simplesmente pegou o do mesmo. Deus quer de nós não que façamos o mesmo. Deus quer de nós que sejamos excelentes na sua plenitude. Deus quer de nós que agimos e nos oferecemos com nossas vidas, com todo o nosso coração, com toda a nossa alma, com toda a nossa força. A reação de Deus justifica pela postura do coração de cada um dos irmãos na hora do sacrifício. Abel agiu com fé. Ele tinha fé do que aquilo que ele estava oferecendo a Deus era o melhor que ele poderia. Era o primogênito de toda a sua criação. Ele agiu com fé. Ao passo que Caim não estava acreditando no significado do sacrifício. Apenas para Caim talvez seria mais um dia normal, né, na sua vida árida de agricultor. Então ele resolveu pegar apenas, estender, vamos dizer assim, né, estender a mão, esse fruto aqui está o mais perto, vou levar para Deus. Né? Caim não, resolveu dar o melhor para Deus. E com isso, no versículo 5 até o versículo 7, Caim se enfureceu. Caim deixou o seu desejo fluir, né? Não conseguiu controlar o seu próprio domínio, o seu próprio impulso. Os frutos da carne descrito em Gálatas 5, versículo 19, começou a aflorar em Caim. Caim teve ira, Caim teve contendas, Caim teve ciúmes. Vimos o que aconteceu em Gênesis, no começo, no versículo 4. Né? Os sentimentos que o homem passou a ter a partir do momento que desobedeceu a Deus. Encontramos em Gálatas, né? No Novo Testamento. Mas Caim teve um alerta de Deus. Caim alertou a Deus no versículo 7. Porventura, se procederes bem, não há de levantar o teu semblante, e se não procederes bem, o pecado já estás à porta, e sobre ti será o seu desejo, mas sobre ele tu deverás dominar. Será que atualmente conseguimos dominar o nosso desejo? O que mais almejamos estar sendo para fazer, para glorificar, para honrar o nome de Jesus? O nosso desejo hoje é apenas pessoal ou o nosso desejo está sendo para glorificar o nome do nosso Senhor Jesus Cristo? Então Caim, naquele momento ainda recebeu um alerta de Deus, né? Deus falou, o pecado já está à porta, mas sobre ele tu deves ter domínio próprio. E domínio próprio encontramos no fruto, obras dos frutos do Espírito Santo. Bondade, amor, benevolência, domínio próprio. Essas são umas características do qual, né, do fruto do Espírito Santo, daquele que está próximo de Deus, daqueles que têm uma intimidade com Deus, que está em busca de santificação com Deus, pois a qual ninguém verá Deus sem a santificação. Pois bem, Caim então não teve domínio próprio. Caim armou e cometeu o primeiro homicídio da terra. Caim desobedeceu a Deus, assim como Adão e Eva, seus pais, desobedeceram a Deus. Caim foi muito além. Caim matou o seu irmão Abel. E com isso, a maldade do homem ia cada vez mais crescendo. Caim distanciou-se mais ainda de Deus. Deus então mandou Caim para fora.
E disse Deus: que fizeste? A voz do sangue de teu irmão está clamando a mim desde a terra. Agora maldito és tu desde a terra, que abriu a sua boca para a tua mão receber o sangue do teu irmão. E Caim ainda disse no versículo 3: Senhor, é a minha maior punição do que o que eu possa suportar. Caim saiu da presença do Senhor e habitou na terra ao norte, ao oriente do Éden. Caim saiu da presença, se distanciou mais ainda após desobedecer a Deus. Deus ainda deu um toque a Caim, deu um feedback: Caim, se controle, o pecado está à porta. O pecado está à porta, meus irmãos. Devemos ter domínio próprio. Devemos estar firmes, atentos no que a palavra do Senhor está nos falando. Senão, em vez de nos aproximar mais ainda, nos distanciamos de Deus. Na revista, logo no começo, o autor propõe algumas perguntas bem para a gente meditar, refletir. Podem os meus pecados afetar a vida dos meus descendentes? Será que o meu pecado, será que o meu distanciamento afeta a vida do meu filho? Será que o meu pecado e o meu distanciamento afeta a vida dos meus pais? Podem os meus pecados afetar a vida dos meus descendentes? A Bíblia deixa bem claro, em Ezequiel 18, capítulo 20, a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai levará a iniquidade do filho. A justiça do justo ficará sobre ele, e a impiedade do ímpio cairá sobre ele. Ezequiel 18, 20. Então vemos que o pecado é individual. O meu filho não sofrerá pelo meu pecado. O meu filho não levará a culpa pelo meu pecado. Jamais. Pois apenas o homem levou culpa do pecado a qual não cometeu. Quero que os irmãos abram sua Bíblia em casa. Em Coríntios 5, capítulo 21. Apenas Jesus Cristo, 100% homem, 100% Deus, levou o pecado sobre ele. O pecado de toda a humanidade. Segundo Coríntios capítulo 5, versículo 21. Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecador por nós, para que nele fosse feito justiça de Deus. O meu pecado é responsabilidade minha, não posso transferir para ninguém. Mas vemos em alguns casos que a consequência do meu erro, a consequência do meu distanciamento de Deus, podem abalar as estruturas da minha família. Podem levar consequências gravíssimas para a minha família. Vamos ver alguns exemplos na Bíblia sobre as consequências do pecado, onde a pessoa pecou, mas as consequências desse pecado foram tão grandes que afetaram toda a sua família, as pessoas em volta dele. O pecado era dele, foi transportado por ele, foi cobrado apenas para ele, mas as consequências do pecado atingiram outras pessoas. Vamos ver o primeiro exemplo no livro de Josué, as consequências do pecado de Acã. Josué capítulo 7, convido os irmãos a lerem o capítulo 7. Acã, na segunda batalha que os israelitas tiveram, foi contra a cidade pequena chamada Ai. Eles tinham acabado de sair vitoriosos, de Jericó. E Deus falou para Josué: entra nessa cidade, e matam os animais, matam tudo, não tiram nada, apenas saiu da cidade,
a mulher, a ex-prostituta, a Raabe e seus familiares. E nada mais poderia sair. Então, eles entraram em Jericó. Eles venceram na graça de Deus. Mas o seu soldado, Acã, resolveu tirar algo que Deus não havia permitido. Mais uma vez, a desobediência que aconteceu no Éden acontece de novo em Jericó. O soldado Acã tirou alguns pertences de Jericó, capa, metais preciosos, e escondeu debaixo da sua tenda. Então o povo de Israel vai marchando em frente, chega na cidade de Aia, uma cidade pequena, pequeníssima mesmo, tão pequena que Josué manda apenas alguns soldados, e nessa batalha ele perde, 36 pessoas morrem, e Josué não sabe o porquê. Josué pergunta a Deus por que tinha perdido naquela batalha, que aparentemente era tão insignificante, era a vitória certa, e Deus fala para Josué, pela desobediência. Então Josué foi ao povo de Israel e perguntou, o que estava acontecendo, Deus falou que o povo estava pecando, tinha desobedecido a Deus. Então Acã confessa o seu pecado, fala para Josué, pequei contra Deus e contra o meu povo. E a consequência desse pecado de Acã. Acã foi apedrejado, e toda a sua família também, seus filhos, filhas foram apedrejados, queimaram os objetos roubados, queimaram todos os pertences de Acã. Podemos ver, o pecado, a desobediência foi de Acã, mas as consequências afetaram toda a sua família. Temos também, como exemplo, Davi pecou com Betseba, e as consequências também foram gravíssimas para os seus filhos. Davi desobedeceu num tempo onde os reis saíam, Davi resolveu ficar em casa. E mais uma vez, ele olhou, foi atraído, foi engoldado, e o seu desejo foi além do seu domínio próprio. Não teve domínio próprio, pecou com Betseba, e as consequências foram gravíssimas para a sua descendência. Filhos matando, irmãos matando outros irmãos, irmãos deitando com outros irmãos. Foi gravíssimo as consequências do pecado. O pecado foi de Davi, mas as consequências que envolveu esse pecado foram graves, foram gravíssimas. No capítulo 6, vimos de Gênesis que Deus, no texto áureo diz, viu o Senhor que era grande a maldade do homem na terra. A maldade do homem só crescia. A maldade do homem, a cada vez que a população ia crescendo, a sua maldade também ia crescendo, pois os frutos da carne sobressaíam sobre os frutos do Espírito naquela época. O homem, a partir do momento que se acha autossuficiente, que não depende de Deus para nada, o seu coração está cheio de maldade, cheio de ódio. Não se preocupa com o próximo. E com isso vai se distanciando mais ainda da presença do Senhor. Então arrependeu o Senhor de haver feito o homem na terra, e isso lhe pesou o coração. E disse o Senhor, destruirei da face da terra o homem que criei, tanto o homem como o animal, répteis e aves do céu, porque me arrependo de haver feito. Deus havia se arrependido, Deus estava triste, de ter feito toda aquela criação maravilhosa que estava no jardim do Éden.
porque o homem vinha cada dia mais desobedecendo a Deus, não atentando pelos ensinamentos que Deus havia ensinando, pois Deus aparecia ao final da tarde para compartilhar, né, para falar com Adão e com Eva. Hoje Deus fala conosco através das Escrituras, hoje Deus pode falar conosco através de nossos irmãos, né, através do nosso pastor, e temos que ficar atento o que Deus está falando para nós, porque Deus quer o melhor de nós. Mas Deus naquele momento estava triste, estava desapontado pela desobediência do homem. Tinha um abismo enorme entre o homem e Deus. E Deus resolveu purificar a terra com um dilúvio, poupando apenas um remanescente de homens e animais. No meio daquela, vamos dizer, frustração de Deus, pela maldade que o homem estava vivendo na terra, Deus viu um homem. Deus viu em um homem ser justo. Apenas um homem na terra encheu os olhos da graça de Deus. Como pelo homem Deus criou, pelo homem entrou o pecado na terra, pelo homem que espalhou a maldade do seu coração, pelo homem Deus resolveu poupar a terra, porque ele viu que o homem era justo, esse homem era Noé, esse homem era da descendência de Adão. Estas são as gerações de Noé. Era ele um homem justo e perfeito em suas gerações, e ele andava com Deus. Olha que maravilha. Deus poupa a família de Noé. E Deus deu mais uma instrução para Noé: criar uma arca. Deus deu as medidas que Noé era para fazer, exatamente, nem 1 centímetro a mais, nem 1 centímetro a menos. Era o relacionamento que Deus estava criando mais uma vez com o homem, para se aproximar, né? Para não se distanciar, para não acabar com a raça humana, né? Com os animais. E Deus deu instrução de quantos metros a arca deveria ser feita, de quem poderia entrar na arca, de quantos animais, macho e fêmea. E assim Noé fez, segundo tudo o que Deus lhe mandou, assim fez. Gênesis 6, 22. Nesse versículo eu posso ver a manifestação dos frutos do Espírito Santo, o qual Gálatas traz. Assim Noé fez, como Deus ordenou. Tudo como Deus fez. Não questionou, apenas fez, para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus. Sem uma vírgula, sem tirar e sem acrescentar. Noé demonstrou domínio do fruto do Espírito Santo, a bondade, o amor e principalmente o domínio próprio. Principalmente o domínio próprio. Porque ele estava cheio de Deus no seu coração. Assim como Jesus abandonou uma multidão, atravessou o mar para ver um homem demoniado e foi lá na cidade de Gadara, numa regiões das 10 cidades totalmente pagãs, totalmente idólatras. Jesus atravessou o mar com seus discípulos e foi lá para tirar o demônio, para aproximar-se aquele homem mais de Deus. Adão e Eva quiseram ocultar seu pecado e aprenderam que não há pecado que fique encoberto diante dos olhos de Deus. Mesmo em ambiente tão corrupto, Noé foi achado justo para com Deus, que lhe dava forças espirituais adequadas para isso.
né? Mesmo nesse mundo que vivemos hoje, tão corrupto, né? Com pessoas se preocupando apenas em si, a responsabilidade nossa, quando aceitamos a Jesus, quando falamos publicamente que somos filhos de Deus, a responsabilidade nossa é muito grande. E como, irmão, a pergunta que eu quero falar, como eu faço? Né? O que eu devo fazer para não me distanciar mais ainda de Deus? O que eu devo fazer? Porque às vezes as pessoas se afastam mais de Deus, né? Porque as pessoas estão mais distantes de Deus. Eu quero convidar os irmãos a ler, abrir a sua Bíblia em Mateus, capítulo 22. Mateus capítulo 22, Jesus fala para os sacudeus. Jesus, porém, lhe respondeu: errais, não conhecendo as Escrituras e nem o poder de Deus. As pessoas estão mais distantes de Deus, as pessoas estão distanciando de Deus por não conhecerem as Escrituras e não conhecerem o poder de Deus. Adão conhecia o poder de Deus. Caim conhecia o poder de Deus. Conhecia, né? Ou melhor, Adão conhecia, vamos dizer assim, as Escrituras, né? Mas não deixou o poder de Deus. São duas ações que caminham lado a lado. Essas engrenagens estão juntas. Conhecer o poder de Deus e conhecer as Escrituras. Não adianta eu conhecer apenas a palavra, ler a Bíblia e não conhecer o poder de Deus. Não adianta conhecer o poder de Deus e não conhecer a palavra de Deus. Um exemplo bem simples, né? A pessoa, né, é concebido um milagre. A pessoa estava já, né, muito comum nessa época de pandemia, estava na UTI, quase desacreditada praticamente dos médicos, mas o poder de Deus veio e curou essa pessoa. Mas essa pessoa, se não conhecer a palavra de Deus, de nada vai adiantar, né? Ela vai se distanciar depois, distanciar de Deus. Mas o que eu devo fazer, né? Eu erro, eu me distancio de Deus por não conhecer as Escrituras e nem o poder. Mas o que eu devo fazer para me aproximar de Deus? O que eu devo fazer para estar mais próximo do Pai? A resposta está na Bíblia. Quero convidar os irmãos a abrir em 1 Josué. Josué, capítulo 1, versículo 8. Temos 3 ações para cada vez mais estar próximo de Deus. Para cada vez mais errar menos. Para cada vez mais ter conhecimento e também ter o poder de Deus. 1 Josué, capítulo 1, versículo 8. Não se aparte da tua boca o livro desta lei. Leia a palavra de Deus. Não deixe um dia sequer de ler a palavra de Deus. Antes, medite nele dia e noite. Leia a palavra de Deus. Medite na palavra de Deus. Essa é a segunda ação. Não apenas ler, mas meditar, buscar aprender, pedir a Deus sabedoria antes de ler a palavra de Deus. Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. E por último, pratique a palavra de Deus. Porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. Para mantermos próximos de Deus. Leia a palavra de Deus.
medite a palavra de Deus, pratique a palavra de Deus, para prosperar os seus dias, o teu caminho, e serás bem-sucedido. Né? Quero agradecer, essa foi a lição de hoje, com o tema Distanciando de Deus. Né? No final eu trouxe esses versículos bíblicos para que a gente não possa se distanciar de Deus. Ao contrário, possa ainda mais ficar próximo de Deus. Amém? Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Pai, pelo amor derramado, pela tua provisão. Nada tem nos faltado, pela tua proteção e por tua misericórdia. Em tudo tu és Pai, Senhor. Te agradeço, ó Pai, te agradeço, ó Filho, te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelas nossas provações, pelas nossas famílias. Te agradeço, ó Espírito do Senhor, pelos nossos irmãos, pela tua igreja. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Te agradeço, ó Espírito do Senhor. Eu te agradeço, ó Espírito do Senhor. Graça e paz, irmãos. Como é bom poder estar com os irmãos nesta manhã, celebrando mais um dia do Senhor. E perdoe se eu não posso me expressar com mais vigor, porque ainda estou no processo de recuperação e isso exige um pouquinho mais de esforço na respiração. Mas estou bem melhor, graças ao bom Deus. Tenho experimentado do cuidado, da proteção, da bênção, das suas orações que têm me sustentado firmemente nesses dias.
Foram dias longos, desde o dia 25, quando começaram os sintomas, e desde o dia 27, quando começou a internação, 27 de dezembro. Até domingo passado, à noite, quando ouvi da médica, o senhor está de alta, você vai para casa. Não significa que está curado totalmente, significa que agora começa a segunda fase, a melhoria de sua situação. E é uma fase longa, é uma fase que exige de todos nós atenção, disciplina, cuidado, e aprender a respirar, aprender a se alimentar, aprender a ter uma qualidade de vida. Mas, em toda essa situação que me envolveu no Covid, que me fez, naqueles momentos, quer no hospital, quer na UTI, quer na enfermaria, ter um sentimento de gratidão muito profundo a Deus, por estar cuidando de mim, estar cuidando da minha família, e estar usando a igreja para esta finalidade. A igreja, no seu zelo comigo, no seu amor, me fez ainda mais amá-la e desejar servir ainda mais. Por isso que nesta manhã eu quero compartilhar com os irmãos esta palavra gratidão. Muitas vezes queremos agradecer o que fazem por nós, em gestos, em expressões, em presentes, mas no fim da história nunca chega a ser suficiente para demonstrar. Quantas palavras de amor, quantos telefonemas. Isso eu vim descobrir depois, quando eu fui para a enfermaria, porque até o tempo que fiquei na UTI, eu não sabia de nada o que acontecia em volta, a não ser aquilo que acontecia comigo, com os outros pacientes e com os da área de ciência, os médicos, técnicos, enfermeiros e tudo mais. Sentimento de gratidão foi o que eu senti em todos os momentos ali, mesmo quando sentia dor, mesmo quando estava cansado, mesmo quando não tinha respostas que pudessem aliviar o meu coração ou esclarecer a minha mente. Foi um tempo onde essa palavra gratidão, ela bateu no meu coração o tempo todo. E me veio na mente Davi. Como posso retribuir ao Senhor pelos benefícios que Ele me tem feito? Como diz no Salmo 116, 12. Então, pensando nisto, pensando nesta gratidão, pensando na minha experiência, pensando na sua experiência, muitos dos irmãos que estão agora me assistindo passaram por algo semelhante, ou pior, ou mais suave, não importa. Passaram por uma doença debilitante, impeditiva, limitadora, que nos causa em alguns momentos, e agora, Senhor, espanto, mas nestes momentos descobrimos a imensidão do amor de Deus, a imensidão do amor do povo de Deus, a imensidão de pessoas que nos amam e a gente nem sabia. Gratidão. Nós precisamos aprender a ter um coração agradecido, porque os benefícios que nós temos recebido todos os dias, mesmo quando não havia doença, elas se manifestam agora, elas se expressam agora. Ter um coração agradecido é ter um coração que reconhece que tudo que temos, que tudo que somos, tudo que esperamos de nossa vida, provém de um grande amor de Deus. Gratidão a Deus por nos dar a vida, por nos sustentar a vida e nos fortalecer na vida. Por isso, não podemos jamais, como homens e mulheres de Deus, nos esquecer disso. Eu quero ler para você o Salmo 116. Nós vamos nos ater apenas em 3 versos, mas eu quero ler todo, para que o irmão possa comigo se situar dentro do contexto da vida de Davi no momento que ele passava. Vou ler. Eu amo o Senhor, porque Ele me ouviu quando lhe fiz a minha súplica. Ele inclinou os seus ouvidos para mim, eu o invocarei
toda a minha vida. As cordas da morte me envolveram, as angústias do Sheol, ou em outras traduções, sepultura, vieram sobre mim, aflição, tristeza me dominaram. Então clamei pelo nome do Senhor, livra-me, Senhor. O Senhor é misericordioso e justo. O nosso Deus é compassivo. O Senhor protege os simples. Quando eu já estava sem forças, Ele me salvou. Retorne ao seu descanso, ó minha alma, porque o Senhor tem sido bom para você. Pois tu me livraste da morte, os meus olhos das lágrimas e os meus pés de tropeçar, para que eu pudesse andar diante do Senhor na terra dos viventes. Eu criei. Ainda que tenha dito, estou muito aflito. Em pânico eu disse, ninguém merece confiança. Como posso retribuir ao Senhor toda a sua bondade para comigo? Erguerei o cálice da salvação e invocarei o nome do Senhor. Cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Senhor, o Senhor vê com pesar a morte dos seus filhos. Senhor, sou teu servo, sim, sou teu servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. Oferecerei a ti sacrifício de gratidão e invocarei o seu nome. Ou melhor, invocarei o nome do Senhor. Cumprirei com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo. Nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Aleluia. Este então é o Salmo 116 em toda a sua totalidade, onde Davi expressa todas as suas preocupações, os sentimentos que ele teve em determinado momento, onde ele diz, eu me senti na sepultura, eu me senti indo, eu senti a morte, eu percebi que a minha vida estava se inclinando e indo, estava sem forças, mas ele diz ali no verso 8º para o 9º, ele se inclinou para mim e me salvou. Nosso Deus tem cuidado de nós em todos os tempos e em todos os momentos. Eu sei que você sabe, mas muitas vezes por causa dos problemas momentâneos, parece que duvidamos. Ele tem cuidado de nós, Ele tem nos protegido, tem nos sustentado, mesmo que pareça que estejamos sozinhos, Ele sempre está ao nosso lado. Como diz o Salmo 23, verso 4, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque Tu estás comigo. Esse tipo de convicção e certeza nos dá condições de viver e enfrentar as circunstâncias do dia a dia. Por esta razão, aprendemos a ter um coração grato. Coração grato é um coração que é movido pelo Senhor a cada instante. E este coração grato, ele se expressa de maneiras muito específicas. A primeira, que quero deixar para você nesta manhã, é o que diz no verso 12. Como posso retribuir ao Senhor sua bondade para comigo? Como posso retribuir a esta bondade de forma que seja clara a minha gratidão? Primeiro, que é no verso 13, me perdoe, erguerei o cálice da salvação. Davi sabia, como um homem que dependia do Senhor, que ele precisava anunciar, declarar que ele foi salvo, não por suas forças, não por suas habilidades, mas por causa do Senhor. Erguer a taça é brindar. Erguer a taça é levantar e dizer, aqui está, Senhor, o meu reconhecimento da sua grandeza. Louvo o seu nome, brindo o seu nome, anuncio quando eu estou ou quando nós estamos em alguma festa, algum jantar, e naquele jantar alguém, por uma tradição, pega e bate no lado de uma taça
O som daquela taça faz todas as pessoas olharem na direção de onde vem o som. E aí aquela pessoa se levanta e diz: quero fazer um brinde. Quero demonstrar a todos aqui a importância da pessoa que está sendo homenageada. Davi, como forma de gratidão, ele diz: eu, na minha vida, reconheço que sou salvo, fui salvo e sempre serei salvo por Deus. Significa que a sabedoria dos homens não atuou, eu posso dizer isso sem medo de errar. Os médicos que me acompanharam, os enfermeiros, as técnicas, as pessoas nutricionistas, as pessoas que faziam a limpeza, eu tenho uma enorme gratidão pela vida desses homens e mulheres que se dedicaram a cuidar da minha vida, da minha saúde. Mas eu reconheço que por trás destes homens e mulheres, mesmo que eles muitos não reconheçam, Deus estava usando a vida deles. Então, verdade isso, de que tive a oportunidade de falar do amor de Cristo. Tive a oportunidade de ouvir as necessidades de alguns que estavam ali, que eram do corpo médico, que eram do grupo técnico. Deus nos dá estas oportunidades. Portanto, se queremos demonstrar gratidão por tudo que Ele tem feito, ergamos o cálice da salvação. Mostremos às pessoas que Deus é quem tem feito essa obra em nossas vidas. O milagre Ele faz quando os homens dizem não há mais chance. Por isso podemos confiar e agradecer. Segundo lugar, a minha gratidão me leva, além de levantar o cálice da salvação para anunciar que só em Deus há salvação, invocarei o nome do Senhor, é o que o verso 13 diz. Não é apenas dizer, olha, Deus nos salva, mas também reconhecer a presença, chamá-lo para estar na nossa vida. Ali, no leito, tive a oportunidade de conversar com o Senhor de diversas formas e de diversas maneiras, invocando sua presença para me conduzir, para me mostrar como lidar, para tratar as pessoas, para administrar aquele tempo. Invoquei o nome do Senhor para que na minha vida todos aqueles que estivessem à minha volta pudessem reconhecer a graça desse Deus. E invocar o nome de Deus é uma forma de demonstrar gratidão, porque você está reconhecendo a autoridade dele na sua vida. E esta autoridade vai conduzir você em todo e qualquer lugar. Podem as coisas não acontecerem do jeito que você gostaria, mas elas acontecerão sim, da forma como Deus pode e deve ter o controle. Hoje nós estamos vivendo isso. Um tempo onde dizem que devemos nos distanciar, mas se tornou também um tempo onde nós estamos clamando a presença de Deus e Deus tem atuado na vida de muitos. É verdade que estamos perdendo irmãos e irmãs. É verdade que alguns o Senhor já levou. Isso nos traz muita tristeza. E quando lemos no verso 15 do Salmo 116, diz: o Senhor vê com pesar a morte de seus fiéis. Não significa que Deus não quer seus filhos com ele, não. O pastor Israel, agora não me lembro agora o nome dele, é lá do Rio de Janeiro, sobrenome, perdão, ele teve um problema seríssimo e precisava fazer uma cirurgia. E ele usou exatamente essa expressão: irmãos, estou indo agora para o hospital, vou passar por uma cirurgia. Na semana que vem, ou os irmãos verão a glória de Deus quando eu for curado, ou eu verei a glória de Deus. Não importa, irmãos, quando invocamos o nome do Senhor, a glória dele se manifesta, ou para todos nós vermos, ou para aquele que passa ver esta glória. Se ficamos, como Paulo diz, sou abençoado.
Se vou, abençoado ainda mais sou. Portanto, precisamos demonstrar nossa gratidão invocando a sua presença, a sua ação nas nossas vidas, para que a glória dele se manifeste o tempo todo, quer seja para eu mesmo, quer seja para nós em algum momento. É claro que desejamos que todos permaneçam. É claro que queremos que todos estejam conosco para juntos invocarmos o nome do Senhor. Mas é neste momento que confiamos que o que é mais importante é que Deus seja honrado em todas as circunstâncias, do que nós sermos honrados em alguns momentos. Gratidão. Na minha gratidão, além de levantar a taça e dizer: o Senhor é minha salvação, também me leva a invocá-lo em toda e qualquer circunstância. E em terceiro lugar, o verso 14 diz: cumprirei para com o Senhor os meus votos na presença de todo o seu povo. Davi fecha essa conclusão dizendo que a forma como ele vai retribuir a Deus em gratidão por tudo que ele fez é cumprir o que ele assumiu. Se você assumir um compromisso com Deus, de um serviço, de uma obra, de uma atividade, de tempo de oração, de leitura bíblica, de testemunhar a sua família, não importa o compromisso que você assumiu com ele, cumpra-o. Não só para Deus ver, cumpra-o na presença do povo de Deus, para que ele veja que a sua gratidão se expressa em atitudes reais e palpáveis. Você se torna um exemplo. As pessoas começam a descobrir que é possível cumprir a vontade de Deus. Nós somos chamados por Deus todos os dias a ter um coração agradecido, porque Ele tem cuidado de nós. Ele nos tem dado a salvação. Ele tem nos perdoado. Ele tem nos sustentado. Ele nos tem trazido da doença. Em outras situações, Ele nos tem permitido ir para com Ele, porque lá com Ele não haverá mais dor nenhuma. Nós todos estamos aqui porque confiamos no Senhor e devemos ter um coração agradecido. É por esta razão que Davi encerra o salmo dizendo: Senhor, sou teu servo, sim, sou servo, filho da tua serva, livraste-me das minhas correntes. E aí ele novamente diz: oferecerei a ti um sacrifício de gratidão e invocarei o seu nome, cumprirei com o Senhor os meus votos na presença de todo o povo, nos pátios da casa do Senhor, no seu interior, ó Jerusalém. Aleluia. Hoje eu tive a oportunidade de sair um pouco. Precisei ir ao mercado, melhor dizendo, à farmácia, e me deu muita saudade do tempo. E como eu estava com o meu filho, eu fui lá na igreja, pude sentar-me no primeiro banco e ali orar. A gratidão faz isso, irmãos. A gratidão a Deus por tudo que Ele tem feito. Portanto, nenhum esforço é pequeno demais para demonstrarmos a Deus a nossa gratidão. Eu louvo a Deus por sua vida. Louvo a Deus pela vida daqueles que cuidaram de mim no hospital. Louvo a Deus pela vida dos irmãos e irmãs que cuidaram de minha família quando eu não podia. Louvo a Deus porque Deus fez esta igreja, a primeira igreja batista de Rondônia, para fazer a diferença. E nós estamos aqui juntos para fazer a diferença. Portanto, deixe seu coração encher-se de gratidão, para que juntos levantemos a taça da salvação, para que juntos possamos invocar o nome do Senhor, para que juntos possamos cumprir
todos os nossos compromissos com o Senhor como um testemunho vivo do Deus que tem nos abençoado. Que Deus possa abençoar você nesta manhã. Que você possa ter um domingo sustentador e que nós possamos ver mais destes milagres de Deus, para que nossos corações continuem cheios de gratidão. Um excelente domingo. E se Deus permitir, hoje à noite nós estaremos juntos. Vamos orar? Pai querido, quero lhe agradecer imensamente por esta noite, por esta manhã e pela noite que chegará, conforme a tua misericórdia. Nós estaremos juntos e estamos juntos aqui agora, louvando e bendizendo o teu nome. Obrigado pelo estudo da manhã da escola dominical. Obrigado pela vida dos professores que têm se esmerado, se preparado para oferecer conteúdo bíblico saudável. Obrigado porque podemos ter este espaço para invocar o teu santo nome e demonstrar toda a nossa gratidão por tudo que tens feito. Conceda-nos, ó Pai, a bênção de podermos nos reunir à noite para mais uma vez adorar o teu santo nome e ouvir a tua palavra. Peço a tua bênção e te agradeço por tudo, no nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe você, meu irmão, e até a noite, se Deus assim nos permitir. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro e não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Eu te agradeço, Deus, por se lembrar de mim e pelo teu favor. E o que me faz crescer, eu vivo pela fé e não vacilo. Eu não paro, eu não desisto. Eu sou de Deus, eu sou de Cristo. Você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo, não. A honra, a glória, a força, o louvor a Deus e o levantar das minhas mãos é pra dizer que te pertenço, Deus. Eu te agradeço, Deus, que no deserto não me deixou morrer e nem desanimar. E como aquela mãe que não desiste, você não se esqueceu. Você existe, você mudou a minha história e fez o que ninguém podia imaginar. Você acreditou, isso é tudo. Só vivo pra você. Não sou do mundo.